ressurreição se aproxima. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você vier a fazer. Nós estamos juntos nesta oportunidade do nosso CETERGS, Centro de Estudos Teológicos Reformado do Rio Grande do Sul, que todas as quintas-feiras tem disponibilizado neste semestre aulas do curso de Escatologia da Perspectiva Reformada. E esse é um dos cursos dos vários que nós temos já oferecido ao longo dos anos. Você que quer estudar um pouco mais para a sua preparação, para você servir melhor à igreja, então não deixe de acompanhar os nossos estudos. E desde que começou a pandemia, nós começamos a gravar essas mensagens. Então as aulas estão sendo gravadas e você pode assistir a qualquer momento, inclusive compartilhar com outras pessoas. Esse aqui, eu não me lembro agora qual o número desta aula, talvez a 9ª, se eu não me engano, 8ª, 9ª. Então tem vários outros estudos já preliminares que apontam aqui sobre o que trata a escatologia bíblica. E nós indicamos livros, já fizemos várias exposições bíblicas, e nesse momento nós estamos fazendo estudos agora no sermão escatológico de Cristo. Vamos adentrar hoje o capítulo 25, onde Jesus nos fala, pela questão de tempo aqui, eu vou no máximo conseguir falar de 2 parábolas, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Essas 2 parábolas, elas têm como pano de fundo, e a mensagem principal tem a ver com a nossa postura diante do Cristo que voltará em breve. Então devemos estar preparados e devemos ser mais atuantes nesse mundo. Nós vamos aprender sobre isso. Então nós estamos apenas começando. Se você é novo aqui, está vendo pela primeira vez um estudo sobre escatologia e quiser ver os anteriores, não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quem sabe tem um assunto específico ali que você viu, ou que você tem dúvida, ou algum irmão, amigo seu tem dúvida sobre esse assunto. Nós temos no primeiro estudo uma vasta indicação de literaturas boas para que você possa ter boas aquisições de literatura, de livros reformados sobre escatologia. Temos uma exposição no primeiro estudo de 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento da igreja. Nós falamos sobre escatologia inaugurada, e começamos a falar sobre os falsos profetas, que o Senhor Jesus nos aponta, o sentido da história, já que a história caminha para o seu fim. Qual é o sentido dela? Nós aprendemos sobre isso. Vimos sobre a destruição do templo de Jerusalém. Também aprendemos sobre os últimos dias, sobre os sinais dos tempos. Falamos sobre o princípio das dores. Gastamos um tempo também falando sobre a apostasia e a manifestação do anticristo, ou o homem da iniquidade, conforme está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você quer saber sobre isso, tem um estudo específico só sobre isso. Depois fizemos um estudo em 2 Pedro capítulo 3, onde Pedro ensina sobre a nossa postura em relação à vinda de nosso Senhor e como se dará essa sua vinda, o que vai acontecer com esse mundo e o que a gente pode aguardar no porvir.
Na semana passada, então, nós estudamos aqui no capítulo 24 o final daquele sermão e as aplicações que Cristo começa a fazer, onde nós vimos a parábola da figueira, as exortações a que o povo viva com vigilância. Ele conta o que aconteceu nos dias de Noé, as preocupações e similaridades com os nossos dias, e depois finalizamos com a parábola do servo bom e do servo mau. Hoje nós vamos ler então a partir do capítulo 25, mas antes de ler aqui o texto sagrado e tratar desse assunto, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para os nossos estudos bíblicos. Afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus o que inspirou a Escritura, o que também nos conduz a toda a verdade. É o próprio Espírito que nos dá entendimento dessa palavra, e por isso, na total dependência dele, devemos orar. Pai bendito e amado, nosso coração entregamos a Ti pronto e sincero, desejoso, ó Deus, de estudar a Tua palavra e conhecer mais das verdades da Escritura. Ajude-nos a colocarmos em prática os Teus ensinamentos, a vivermos conforme aquilo que o Senhor nos ensina, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Que cada um dos meus irmãos que vai assistir, que está assistindo esse estudo, possa, ó Deus, ter mais exortações e instruções preciosas de Tua parte, para que tenhamos atitudes corretas em relação à segunda vinda de nosso Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma referência desse livro do Dr. Hermes Steinmeier, uma parte aqui específica, onde ele fala das atitudes que nós devemos ter em relação à segunda vinda de Cristo. Então, um material muito, muito bom esse aqui, bem didático. E ele fala de atitudes erradas, coisas que, quando você estuda sobre escatologia, você pode ter atitudes equivocadas, e depois ele nos traz aqui quais seriam algumas atitudes corretas. Olha que interessante. Primeiro, as atitudes erradas. Ele fala, a primeira atitude errada é a indiferença. Podemos estar tão envolvidos com os negócios desse mundo que perdemos a dimensão da eternidade, detendo-nos no agora, que é apenas a infância da eternidade, não atentando assim para a importância da segunda vinda de Cristo, testemunhada pelas Escrituras. Então, a pior coisa do mundo é a pessoa saber, não, eu sei que Cristo vai voltar e isso não mexer nada com ela. Então, nós não devemos ter uma atitude de indiferença em relação à sua segunda vinda, mas isso deve nos impulsionar em várias direções. Daqui a pouco eu mostro quais são as atitudes corretas. Uma segunda atitude errada que ele destaca aqui é a desconfiança e inércia. E ele diz, há o perigo de começarmos a achar que o Senhor está demorando e, por isso, passarmos a viver e agir como se ele não fosse voltar mais, aceitando desta forma as insinuações maldosas a respeito da fragilidade do alvo da nossa fé. Esse equívoco acarretará fatalmente uma postura relapsa diante de Deus e de sua palavra. De fato, muitas pessoas, por não considerarem o significado, a sua gama de implicações da segunda vinda de Cristo, o juízo final, então essa pessoa fica ou desconfiada ou inerte, e nós não devemos ter esse tipo de atitude. Uma terceira, diferente dessa, mas equivocada também, é a excitação. Em oposição aos sentimentos anteriores, podemos ficar tão fascinados com o estudo desse assunto, como, por exemplo, aconteceu com os Tessalonicenses, e cometendo o mesmo equívoco, ficando nervosos, ansiosos, excitados, marcando hora, local e data para a vinda de Jesus, assumindo uma postura de superioridade sobre os demais irmãos, devido ao nosso suposto conhecimento escatológico. Devemos ter a humildade necessária para agir dentro do âmbito da revelação de Deus, e não fazer ouvir o som da nossa voz, onde seria uma heresia. Então, é aquele famoso acontecido lá com os Tessalonicenses, que ouviram disso e agora começaram, alguns até deixaram de trabalhar. Não devemos ter esse tipo de alarde, essa angústia que leva a pessoa a viver ansiosa. Então aqui fala ele de 3 atitudes erradas em relação à segunda vinda de Cristo. Será que alguma delas não está presente na sua vida? Indiferença, desconfiança, inércia,
ou excitação. Nós precisamos, ao contrário disso, ter atitudes corretas. E quais são algumas das que ele coloca aqui no seu livro? Atitudes corretas: paciência e firmeza, é a primeira. Segundo, oração intercessória. Devemos orar, né? Já que a gente sabe que as coisas vão ser assim, nós vamos orar segundo a vontade de Deus. Terceiro, que é o que eu quero dar mais atenção aqui hoje, vigilância. Depois ele fala de uma alegre expectativa, urgenciar a sua vinda, ou seja, participando de alguns meios de graça, como por exemplo, participar da Santa Ceia, porque quando a gente participa da ceia, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Ter atitudes de arrependimento, já que Cristo está vivo, em breve voltará, vamos viver com santo procedimento e piedade, procurando viver em paz uns com os outros. E aqui tem mais algumas descrições desse mesmo ponto, onde ele diz que devemos viver de maneira irrepreensível, e depois ele diz, com oração e com evangelização. Ou seja, a obra missionária também é uma aplicação, uma atitude correta. Por que eu evangelizo? Porque eu sei que o tempo está se findando aqui. Em breve Cristo voltará e os seus eleitos vão se manifestar quando pregarmos a palavra. Mas eu quero me deter a esse ponto aqui da vigilância, que é muito interessante a aplicação que ele traz. Ele diz assim, a vigilância denota uma prontidão moral e espiritual que nos encontra... uma prontidão moral e espiritual para nos encontrar com o Senhor em qualquer tempo. Essa vigilância não é indolente, mas sim ativa, envolvendo, entre outras coisas, as seguintes atitudes. Primeiro, usar os nossos talentos no reino de Deus. Tudo que temos é pela graça de Deus. Devemos usar os nossos recursos espirituais, intelectuais, morais e materiais a serviço do reino de Deus. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Segundo, viver em comunhão com Deus. A melhor forma de nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor é viver diariamente com Ele, tendo uma vida santa e irrepreensível, ou seja, uma vida de comunhão. Terceiro, amar e servir aos súditos do reino que passam por necessidades, ou seja, se uma atitude errada é indiferença, uma atitude correta é os crentes serem estimulados ao amor fraternal, no cuidado de uns para com os outros. 4. A vigilância deve também promover a paz. Uma das características do reino de Deus é a paz. A nossa responsabilidade no aguardo do regresso de Cristo é viver em paz com todos, sendo agenciadores da paz pela palavra. A certeza da vinda de Cristo deve nos conduzir à paz, ao invés de discussões intermináveis e, em geral, estéreis sobre detalhes escatológicos, muitos dos quais não são suficientemente claros nas Escrituras para satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa. Então, olha só aqui, uma boa alfinetada que ele nos dá aqui, quando você fica ali só querendo ver um detalhezinho aqui, aquilo ali, aquele pensa assim, esse pensa aqui, fica só na discussão pela discussão. Então ele diz, olha, a gente tem que promover a paz, inclusive pela palavra. É o que a gente está tentando fazer por meio desse curso também, sempre trazendo aplicações que promovam a paz. E quinto, crescer espiritualmente. Quanto mais se aproxima o dia da vinda de Cristo, maior empenho devemos ter em crescer na sua graça e conhecimento, visto que conhecer a Deus é um ato da graça do próprio Deus que se realiza através da palavra, a qual deve ser buscada, tendo prioridade sobre todas as coisas. Muito bem. Nesse ponto aqui, então, que ele fala sobre vigilância, então, estar vigilante, usando os talentos, vivendo em comunhão com Deus, cuidando dos seus irmãos, promovendo a paz, crescendo espiritualmente. Vamos ver agora nos textos onde Jesus propõe as parábolas das 10 virgens e dos talentos, essa realidade da vigilância e do serviço. Vamos ler inicialmente a primeira parábola, a parábola das 10 virgens. O que é importante sempre a gente ressaltar, as parábolas devem ser interpretadas, não literalmente cada aspecto, e procurar associar, essa pessoa representa aquilo, e aí a gente acaba traindo o propósito do escritor.
Não vamos fazer alegorias com as parábolas, por mais interessantes que elas sejam. A parábola é uma forma de contar uma verdade. Então você conta aquilo com uma linha principal, uma lição principal. É mais ou menos a moral da história. Então você conta um caso, uma parábola geralmente está prevendo uma situação que nem aconteceu, de fato, pode até ser uma descrição de um evento ocorrido, mas via de regra é só uma possibilidade. Então você conta aquilo e você não fica nos detalhes. O ponto é a lição principal. O que isso quer dizer? Então vamos ver quais são as lições principais que essas parábolas nos ensinam. Capítulo 25, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha só que parábola interessantíssima, né? Se a gente fosse contextualizar isso aqui, talvez em vez de lâmpada e azeite, a gente ia falar de pilha Duracell, né? Em lanternas. Porque as lâmpadas aqui que se referem, as vasilhas de azeite, a pessoa está pensando: por que eu tenho uma lâmpada com uma vasilha de azeite para isso? Então, é porque você faz parte dessa época onde você usa uma lanterna para iluminar algum lugar, ou para entrar no ambiente você só clica ali no interruptor e a luz do ambiente se enche, tudo ali, clareando. Mas se você estivesse num lugar escuro, então no máximo você teria que ter uma lanterna com boa pilha. Então é mais ou menos essa a figura. O texto fala de 10 virgens, 10 mulheres, 10 jovens que estavam se preparando para o dia do casamento. E é interessante que enquanto não chegava o momento do casório acontecer, é descrito já desde o início que 5 eram sábias, prudentes, e 5 eram nécias, tolas, né? Ainda hoje você encontra muita gente sábia, meninas jovens e sábias, meninas jovens e tolas. E aí o que acontece? Algumas se prepararam com antecedência, ou seja, se elas já sabiam que iam ter que encontrar com alguém, então elas ficaram apercebidas, elas se organizaram com antecedência, já tinham ali seu azeite para colocar nas lâmpadas, ou seja, para manter o fogo por mais tempo ali nas suas lamparinas. Então, é mais ou menos, hoje ainda em alguns lugares é feito isso com um lampiãozinho, ou o lampião já é mais com gás, né? Mas você ainda tem ali, me foge o nome agora, daquele aparelhinho, bota com algodãozinho ali assim, um pouco de álcool e mantém aceso. Então, em vários lugares ainda se utiliza disso. Então a ideia é, para você ter a luz, você vai precisar ter o combustível. Naqueles dias o combustível daquela lâmpada era exatamente o azeite. Na nossa época é uma pilha, por exemplo. Mas a ideia é, não adianta você ter a lâmpada se você não tiver com a pilha. Você está com o aparelho para clarear, mas não tem o combustível para queimar ali, para trazer a claridade. E o texto diz então que todas estavam prontas para o casamento,
Todas tinham suas lâmpadas, mas as nécias não levaram azeite com elas. Ou seja, elas levaram a lanterna sem as pilhas. Então é mais ou menos isso. Ou se fosse contextualizar um pouco mais, só para a gente entender, né, mudando o que deve ser mudado, é como se ela tivesse com o celular, só que descarregado, e sem o carregador do lado. Então imagina o que vai fazer com isso. Vai ficar lá frustrado, pegar o aparelho assim, meu Deus, tá sem bateria e já esgotou. O que fazer? Então essas eram as nécias. As prudentes, elas levaram azeite nas vasilhas. Aí você já está pensando, opa, então eu sou mais prudente, que quando eu vou com o meu celular, eu levo o celular carregado e ainda levo o carregador comigo. Então, pode até exemplificar isso aí. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, elas ficaram esperando, passou o dia todo, chegou de noite, nada, daqui a pouco elas começaram a vou tirar um cochilinho aqui. Quando deu meia-noite, o noivo chegou. E todo mundo começou lá, olha lá, o noivo, vão ao encontro dele. E aí elas rapidamente se arrumaram, vamos lá, agora é o momento do casamento, vamos lá e tal. Começa a se levantar, as 5 lá estão acendendo suas lâmpadas, 5 lâmpadas acesas, e as outras nessas pegaram suas lâmpadas, mas, esqueci o azeite de botar na lâmpada. Ou seja, como é que eu trago a lâmpada sem o combustível para ela, né? Então, por isso que o texto diz que elas eram nécias, eram tolas. Elas não estavam preocupadas, atentas para os detalhes ou para as coisas que precisavam acontecer. Então, elas já não tinham mais o que fazer. Observe que o texto diz que era meia-noite. O que tem meia-noite aberto? O que tem meia-noite? O movimento já acabou, está todo mundo dormindo. Então, nesse momento, elas estão ali, meu Deus, vamos atrás, não sei o quê, não sei o quê. E aí elas falaram, olha, não tem agora, me dá um pouco do teu. E aí as prudentes falaram, olha, desculpa filha, se eu te dou, eu vou ficar sem. Então, mas te dou um conselho, vai comprar, vai procurar algum lugar para tu comprar. Agora imagina, onde é que você vai achar isso, naquela época, meia-noite, não vai achar nada aberto para ir comprar. E aí poderia ainda ter, mas eu não trouxe dinheiro, ou seja, não se precaveram. E essa é a tônica do texto. Elas não estavam preparadas para uma coisa tão gloriosa que era o casamento. Você sabe hoje, né? Os casamentos hoje são celebrados. Geralmente o pessoal que vai casar, eles sentam com antecedência, eles se reúnem, eles gastam tempo, eles vão visitar o local, eles ensaiam como vai ser, mas aqui vai ter isso, aquilo outro, eu queria que tivesse isso. Eles vão vendo todos os detalhes. E ainda assim fica faltando alguma coisinha ali. Isso porque estavam pensando com muita antecedência. E aí é tanto que hoje cresceu muito pessoas que trabalham especificamente para cuidar do casamento. Então, em vez de você ficar indo atrás de um monte de coisa, tem já gente treinada, cerimonialistas, né? Cerimonialistas que vão cuidar de todos os detalhes da comida, dos enfeites, de tudo. Eu digo isso porque, como pastor, vou fazer muitos casamentos e às vezes nem converso com os noivos ali. Às vezes é cerimonialista que vem me passar os detalhes. Então, tem muita gente assim, preocupada, é uma coisa importante. Não podemos deixar os detalhes, vamos celebrar da melhor maneira. Plano B, se não der certo isso, vai ser aquilo ali. Se chover no dia, então sai dali e vai para cá. E pensando todas as coisas com antecedência para não ter problema na hora. Agora imagine a noiva. Não era um convidado. A noiva esqueceu o azeite. Ela tem a lâmpada, mas não tem o azeite para colocar na lâmpada. Então são coisas inconcebíveis. Elas agora, não, mas eu tenho uma boa intenção, por favor, eu quero ir para o casamento. Me dá um pouco do teu. E as outras, não, Deus, como é que eu vou te dar o meu e vou ficar sem? Vai comprar, vai achar o de alguém. E o texto então diz que saindo elas para comprar, não tinha nada aberto, gastaram tempo com isso, chegou o noivo. As que estavam, olha a palavra, apercebidas, ou seja, aquelas que estavam preparadas, ou uma outra palavra que podemos usar é vigilantes, prontas para qualquer ocasião, essas que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, elas estavam preparadas, chegou o momento, elas estavam prontas, e elas foram para as bodas, para a celebração do casamento. E agora fechou a porta, não entra mais ninguém.
Mais tarde, que sabe lá que hora era essa, né? Talvez 3 da manhã, 4, quando estava todo mundo já indo embora. Chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, nos abra a porta. E aí ele respondeu: eu não sei quem é vocês. Quem são vocês? Imagine elas respondendo: não, nós somos as noivas, nós somos as meninas aqui, que estamos aqui prontas para o casório. Pronto para o casório, e não se prepararam. Não conheço vocês, nem sei quem vocês é. Quem vocês são. Então a parábola, ela traz essa narrativa aqui, dessa situação, para nos mostrar o quê? Qual é a grande lição que essa parábola nos traz? Ela é mais fácil até de interpretar, porque tem umas parábolas mais difíceis. Mas o verso 13 já dá a conclusão dela, já dá a linha principal dela. Ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, ele conta essa história para dizer: essas meninas, 5 meninas tolas, não prestaram atenção em detalhes importantes, porque se ela tivesse esquecido um brinco, não tinha problema, vai sem brinco. Agora esqueceu a lâmpada, o azeite próprio ali para poder colocar nas lâmpadas, para poder se dirigir no meio da escuridão. Não tinham como. Então, essas nécias, a porta fechou, elas ficaram do lado de fora, mostrando que elas não estavam preparadas para aquele casamento. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O que a gente pode aprender dessa parábola, então, com essa lição principal da vigilância, de estarmos prontos e preparados? Nós sabemos que Cristo voltará. Nós sabemos que em breve Cristo, o noivo, voltará para buscar sua noiva, a igreja. E nós temos esse grande evento, porque é uma celebração gloriosa. Agora imagine a gente viver despreparados de qualquer maneira, como se nem considerasse essa festa gloriosa que haverá. Não, os crentes no Senhor Jesus, eles são sábios e prudentes. Se eu sei que o maior evento de todos está por vir aqui, quando Cristo vier para julgar esse mundo, para resgatar o seu povo, para estabelecer o seu reino sempiterno, exterminar o pecado e o mal, nos conduzir para novo céu e nova terra. Esse é o grande evento que todos aguardamos. Paulo diz que toda a natureza aguarda isso. A criação aguarda, geme, esperando esse glorioso dia, onde tudo vai ser restaurado. E aí agora nós vamos tratar esse dia como se fosse um dia comum. E eu vou deixar de considerar, de estar atento a isso, como aquelas mulheres, aquelas 5 loucas, 5 tolas, que não se preveniram. Então o texto, quando fala de vigilância aqui, ele fala: você precisa ter antecedência, tem que se preocupar, você tem que andar mais preparado. Geralmente, com o passar dos anos, com a maturidade, a gente vai se tornando cada vez mais prevenidos. Tem pessoas que só inventam na hora. Geralmente os mais novos são assim, na hora dá vontade de fazer: mas não trouxe. Se eu pudesse. Perde um monte de oportunidade exatamente porque não pensa com antecedência. Ou fala e esquece, ou fala que vai fazer e depois, esqueci e deixa para lá, mostrando, isso é uma revelação de imaturidade. Mas a maturidade nos faz programar com antecedência, a maturidade nos leva a andar mais prevenidos, evitar tais coisas porque pode causar prejuízos, ou seja, uma vida de total vigilância sobre todas as áreas. Tentando exemplificar isso, de vez em quando eu estou andando aqui, minha mochila está aqui do lado, mas minha mochila é meio um pouco pesada, né? E eu ando sempre com um monte de coisa dentro, porque para não ficar desprevenido, chegar numa hora, num lugar e falar: esqueci. Então lá na minha mochila está sempre a minha Bíblia, está sempre o meu notebook, estão os carregadores, tem um carregador de emergência, tem uma bateria de emergência, tem lá um passador de slide para na hora que precisar, tem um microfonezinho, tem um cabo de conexão disso, daquilo outro. Se eu chegar num lugar que tiver HDMI, tem um cabo para HDMI. Se tiver um lugar que é VGA, vai ter um cabo para VGA. Eu ando sempre com aquilo ali e não tiro da bolsa. Sabe para quê? Para não chegar num dia, num lugar e esquecer alguma coisa. Então, isso aqui é o seguinte: se você é uma pessoa meio esquecida, é bom você deixar o seu kit de sobrevivência pronto. Onde você vai, então você leva. E aí você vai
eu sei que alguns vão ter que andar com muita coisa, porque esquece de tudo. Mas aqui eu estou falando de questões essenciais do seu trabalho, da sua atividade. Nós precisamos andar mais prevenidos, vigilantes. E no que diz respeito à nossa vida para com Deus, nós precisamos ser mais vigilantes. E não podemos considerar esse grande evento, glorioso evento da restauração dos céus e da terra, da volta de Cristo, como uma coisa que você pode desconsiderar. É como se fosse o casamento do seu filho, da sua filha. É como se fosse o seu casamento tão planejado. Você vai ficar fazendo outras coisas e esquecer e passar da hora? Não tem como, porque você considera aquilo importante. Todos os domingos, por que a gente vai para a igreja? Porque é o dia que anuncia que Cristo ressuscitou. E eu acho isso muito importante, porque isso aponta para que aquele que ressuscitou, que está à destra de Deus, ele vai voltar. Enquanto ele não vem, eu quero aqui me encontrar pensando naquele dia. Então a gente leva isso a sério. A gente está vigilante, semanalmente se reunindo, diariamente orando, lendo as Escrituras, ou seja, uma vida preparada. E não uma vida nécia, que vai aqui, às vezes você está até do lado de pessoas prudentes. Não, isso não passa, não é como o coronavírus, que você ficou perto e pegou. Mas você precisa ter atitude. As nécias estavam no mesmo ambiente, estavam ao lado das prudentes. Todo mundo cansou de esperar. Todo mundo dormiu, mas mesmo assim, umas estavam prevenidas e outras não. Você precisa ser uma pessoa mais prevenida. Você tem que pensar com antecedência e você tem que começar a prever situações. Se eu ficar andando com esse sujeito aqui, com esses amigos aqui, onde é que eu vou parar depois? Se eu continuar frequentando esses lugares que eu estou indo, para onde é que esses lugares vão me levar? Se eu continuar assistindo esses vídeos, o que eu vou me tornar? Se eu continuar gastando meu dinheiro com isso, o que vai acontecer comigo? Ou seja, eu preciso começar a pensar nas consequências dos meus atos. E parar de ser nécio, parar de ser tolo, parar de ser uma pessoa que toda hora está apagando incêndio aqui e ali, toda hora está, para que eu fui fazer isso? Meu Deus, por que eu... Puxa vida, se eu tivesse me prevenido... Por que toda hora você vai ficar fazendo isso? Que tal você se tornar uma pessoa sábia e prudente, como aquelas outras 5? A Bíblia chama elas de 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Uma pessoa prudente. A palavra prudente às vezes é traduzida como sóbria. Uma pessoa que tem um equilíbrio mental. Ela entende que cada coisa é no seu devido lugar. E isso, à medida que nós amadurecemos, a gente vai começando a desenvolver. Você não tem como ser uma pessoa prevenida, cuidadosa, se você vive sem se preocupar com nada. Aqui a preocupação não estou chamando de ansiedade, eu estou falando aquele zelo cuidadoso que nós temos de ter uma vida bem organizada, planejada, de colocar as coisas no devido lugar e ver o que é mais importante. O que é mais importante? Cristo vai voltar. Então vou viver baseado nessa premissa, sob a égide do retorno de Cristo, eu vou considerar todas as coisas que eu faço aqui. Então vou viver vigilante, não vou viver desprevenido, porque poderá ser que aqueles que estão desprevenidos, pode ser não, aqueles que estão desprevenidos é um claro retrato daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus, que vivem pela fé no Filho de Deus, eles não são desprevenidos, porque eles têm Cristo na sua vida. O maior tesouro já está com eles, por isso eles não podem. Então, se você anda meio imprudente, deixando de vigiar sobre isso ou sobre aquilo, na verdade, essas coisas não deveriam mais fazer parte de sua vida. Porque se a nossa vida está escondida em Cristo, se nós vivemos como novas criaturas, a gente não pode mais ter esse procedimento ímpio, mundano. As imprudentes revelam um comportamento de quem não considerava a importância daquele evento. Pessoas imprudentes não consideram a importância de uma vida em Cristo. Se você vive sem vigiar, sem se preocupar para não cair em tentação, sobre os pecados que podem lhe pegar de surpresa, se você não pensa isso, se você não tem aquele olhar com maior precaução, isso aqui vai me levar para lá, não, eu não quero, e você começar a fazer,
você está agindo então como uma pessoa que não tem temor de Deus, porque quem não tem temor de Deus não está preocupado com minha consciência, eu vou me apresentar diante de Deus, vou dar conta disso a Deus, porque ele não acredita nem em Deus, ele não está nem aí para Deus, ele está indiferente com relação a isso. Mas isso não é uma postura de um cristão. O crente, ele tem atitudes corretas, e a atitude correta em relação à volta de Cristo é uma vida de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E esse texto também mostra que por causa dessa demora entre a primeira vinda e a segunda, que a gente não sabe quanto tempo mais terá, e por esse tempo se alongar, é muito comum que a gente comece a olhar para outras coisas, comece a se envolver com outras coisas, e tirar os nossos olhos do foco. Ser vigilante é manter o foco no Senhor Jesus Cristo. Ser vigilante é não deixar que as outras coisas me enganem, e me desviem da minha função principal, do propósito maior que eu tenho pela frente. Então, essa parábola ela é um alerta para a nossa vida. E antes de prosseguir no texto, eu gostaria de lhe perguntar, você tem sido uma pessoa vigilante? Você tem sido uma pessoa que está pronta? Chegou uma necessidade, chegou uma situação emergente, você está ali pronto? Procure ser uma pessoa mais organizada. Procure ser uma pessoa mais disciplinada, porque isso revela temor de Deus e compreensão das coisas de Deus. Muito bem, agora falando da segunda parábola, verso 14 ao 30, nós temos aqui a parábola dos talentos. Talento, nos nossos dias, tem a ver com dons, meus talentos, minhas aptidões. Talento ali é uma referência a uma moeda, a um recurso financeiro. Então, ele vai falar de 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Para a gente entender, é como se ele estivesse dizendo assim, a um ele deu R$1.000, o outro deu R$5.000. É como se fosse assim, para a gente não ter dificuldade com relação a isso. Muito embora a aplicação que se faz dessa parábola pode até ser com relação não só ao dinheiro, mas aos talentos que a pessoa tem. Tudo bem, aplicações podem ter, mas o significado principal da parábola, ele é montado em cima de uma situação financeira. E o que ele diz? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, ou seja, pois será, o que vai ser, né? O reino dos céus vai ser assim. A volta do Filho de Deus, o juízo final, os momentos que antecedem esse glorioso dia, ou seja, como devemos proceder. Então, Jesus está nessa sessão de aplicações práticas. Então, ele diz, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos. Observe que ele confiou bens. Então, o talento era um recurso para aquela pessoa. A outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então, observe aqui, o texto fala de um homem que tinha bens e vai sair do seu país. Vai fazer uma viagem internacional e tem que cuidar das coisas aqui. O que ele faz? Ele deixa cada um responsável por uma coisa de acordo com a capacidade de cada um. Ele não dá muito para quem não sabe fazer muito. Então, ele dá 1 para esse aqui que tem uma capacidade menor. Esse que tem uma capacidade mediana, ele dá 2 tantos. Para aquele que tem mais capacidade, já demonstrou isso ao longo da vida, esse aqui ele dá uma quantidade maior, 5 vezes maior do que a do primeiro. Então, observe esse critério. Só um homem sábio vai saber fazer essa divisão. Outro vai chegar lá e dizer, bota 5 para cada um, igualdade. Essa igualdade é burra, porque ela vai fazer com que aquele que não tem capacidade para aquilo, ele pode até perder todo aquele recurso. Então, ele bota um pouco para dar oportunidade para ele. Aqui, esse outro aqui já está melhorzinho, vamos ver como é que ele vai fazer. Aquele que já está comprovadamente demonstrado que ele é prudente e correto, então esse aqui pode dar mais. Então assim ele faz. 1 tanto para um, 2 para outro, 5 para outro. E partiu. Pegou suas coisas e viajou para fora do país. O que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Então, observe aqui, dos 3 que receberam, um e o segundo, mais ou menos, agiram da mesma maneira. Saíram dali, observe a pressa.
saiu imediatamente a negociar, ou seja, ele não tem tempo a perder. Então o Senhor deu a ordem, o Senhor saiu, ele saiu, já vou fazer. Não vou fazer daqui a um mês, 2 semanas. Afinal de contas, não sei quando é que ele vai voltar, mas se ele me deu essa função, eu vou procurar resolver o quanto antes. Os 2 fizeram assim. E o outro que recebeu só 1? Olha o que diz o verso 18. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, olha só que atitude diferente. O que recebeu 2, o que recebeu 5, saiu dali, correndo para negociar. E os 2 negociaram. E ganharam o dobro disso. E o outro que olhou assim, rapaz, eles vão me roubar. Ele foi lá e enterrou o dinheiro, com medo de que alguém fizesse alguma coisa. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Essa ideia de ajuste de contas é interessante, né? Bem próprio para a perspectiva de juízo final, onde você vai prestar contas, ou seja, alguém te confiou algo e agora você vai prestar contas do que fez com aquilo. Então, chegou o momento. Chegou o rei, cadê meus servos? Opa, vem para cá. Vamos começar a prestar conta aí do que eu deixei com vocês. E aí diz o texto, então aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então você vê ali, rapidamente, com poucas palavras, o Senhor me deu 5, trabalhei, arrumei mais outros 5, toma aqui 10. Não tem muito o que falar. Tem o que mostrar, tem serviço, tem ação, tem atitude. Afinal de contas, ele saiu imediatamente e fez tudo que podia para quando o chefe chegasse, o seu senhor chegasse, ele já tivesse com esses resultados. E assim fez. Qual foi a resposta do senhor? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como é bom para um funcionário, para um servo, ouvir um elogio do patrão, dizendo, muito bom, meu servo, olha, você fez muito bem feito, parabéns, servo bom e fiel. E agora vem ainda a recompensa, o elogio e a recompensa. Você foi fiel nesse pouco, então vou te botar em mais coisas. Olha, eu te dei 5 talentos, para ele era pouco, para o cara era muito. Eu te dei esses 5 talentos, você produziu outros, me apresentou, gostei. Parabéns, é isso mesmo que eu queria. Então você vai receber muito mais agora. Foste fiel no pouco, vou lhe colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor, no regozijo, na alegria dele aqui. Então ele agora vai ter muito mais, ele não vai ter mais aquela época de ralação, de dificuldade, agora ele vai estar pertinho do seu Senhor. Agora vem o segundo. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A mesma coisa, numa proporção menor. Observe que o Senhor é justo e é correto nessa história. Então ele não está assim, por que você não fez igual aquele que eu dei e me deu 10? Não, ele faz os mesmos elogios porque ele percebe a capacidade de cada um. Esse tinha capacidade para 5, gerou 10. Esse tinha capacidade para 2, gerou 4. Então, cada um pôde produzir de acordo com sua capacidade, fazendo o máximo que eles podiam, e eu fiquei muito feliz com isso, servo bom e fiel, vem para cá, você foi fiel nisso aí, eu vou lhe botar em coisas muito maiores. Agora vai chegar a hora do terceiro. Disse-lhe, chegando o verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O que é interessante da gente perceber, o próprio texto mostra aqui que a quantidade de palavras que ele usou foi quase 3 vezes maior do que a dos outros. O outro dizia, Senhor, o Senhor me deu 5, toma aqui 10. O outro, Senhor, o Senhor me deu 2, toma aqui 4.
E esse aqui, Senhor, o Senhor me deu um talento, mas eu comecei a refletir. Somebody love, né? Você já viu gente assim, né? Gente que, tentando se desculpar, gastou o tempo mais pensando como justificar para não fazer do que justificar como fazer. E aí ele diz, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Rapaz, esse cara fez até um curso de oratória nesse período, olha só a linguagem dele, cheio das falas, né? Todo bonito aqui falando, homem severo, ou seja, elogiando ele ali. O Senhor é poderoso, ceifa onde não semeia, colhe até onde não semeou, ajunta. Olha só, o Senhor é assim, onde não se espalhou, o Senhor tem poder. Ou seja, esse cara é bom de conversa. Aí ele diz, receoso, preocupado, escondi na terra o teu talento. Então, o Senhor me deu um, tome aqui de volta. Olha a resposta. Você acha que a resposta desse senhor ia ser o quê? Muito bem, pelo menos eu vi que você fez um curso de oratória, está com excelentes palavras. Que bom, pelo menos você não me roubou. Eu te dei um, você me devolveu aquilo. Parabéns. É uma pena que não deu certo para fazer como os outros, mas não é assim que o soberano fala. O soberano responde assim, respondeu-lhe, porém, o Senhor, verso 26, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, dessa parábola agora, a culminação dela é bem pesada. Recebeu 5, tome aqui 5, 10. Me deste 2, tome aqui mais 2, 4. Me deste 1, não deu para fazer nada, fiquei com medo, receoso, mas eu sei que você é poderoso, cheio das conversas ali, toma aqui de volta o que é teu. E agora você vê o Senhor irado, as expressões é servo, mau e negligente. Se você sabe que eu sou assim, por que você não fez o básico? Por que você não fez o que era elementar de se fazer numa situação dessa? Por que você não pegou meu dinheiro e negociou, como os outros fizeram? Era só pegar o dinheiro, deixar na mão dos banqueiros e depois voltar lá e ia receber com juros. Por que você não fez isso? E então ele conta isso e declara, tira, pois, o talento dele. Pegue esse que ele tem e dá porque tem 10. E ele justifica. Porque a todo o que tem se lhe dará. Ou seja, aquele que já tinha, que estava ali, vai conseguir cada vez mais. Mas ao que não tem, ou seja, aquele que está ali na situação receosa, com capacidade quase zero, esse aí, até o que tem lhe será tirado. E o que mais me chama a atenção, fazendo a exegese desse texto, é que no verso 30, você sabe como é que ele é chamado aqui, esse último? Os outros são chamados de servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é chamado de servo mau e negligente. Não vai ficar com nada. Mas a situação ainda é pior, porque quando descreve esse servo inútil, o último versículo, que nos traz um ponto maior e já apontando o destino dele, diz assim, e o servo inútil, a palavra grega aqui traduzida por inútil, aparece só 2 vezes no Novo Testamento. E essa palavra significa lixo. E o servo lixo, lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que esse texto nos ensina? O que essa parábola nos ensina? A primeira parábola nos falava de estarmos vigilantes. E nessa parábola, a tônica de vigilância ainda está presente. Mas ela tem uma tônica um pouco maior ainda. Não apenas vigiar, mas usar tudo o que Deus nos dá para a sua própria glória. Ou seja, não viver nessa vida de qualquer maneira, mas eu vou viver e dedicar tudo o que eu tenho e sou
usar os meus dons, ou usar os meus talentos, aqui eu não estou mais usando talentos no sentido de dinheiro, mas as minhas aptidões que foram dadas por Deus, os recursos que Ele me deu, a inteligência que Ele me deu, tudo que eu recebi, que eu tenho na minha vida, eu usar tudo isso para que Deus seja glorificado. Sabe por quê? Porque quem não faz assim, não é um crente. Quem recebe tudo e não faz nada, isso é uma clara demonstração de gente ímpia, que não crê no Senhor Jesus. E é por isso que o destino deles é choro e ranger de dentes. Será lançado nas trevas. É um servo lixo, não presta para nada. É muito sério essas coisas. Por isso que Jesus gasta tanto tempo falando de parábolas e outras coisas mais, porque o assunto é muito sério. Não é simplesmente a gente saber como é que vai ser as últimas coisas, a gente tem que saber como proceder, a gente precisa ter vigilância, a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, nós precisamos estar prontos, preparados, precisamos viver com mais dedicação. E aqui nesse momento, especificamente nessa parábola, nós devemos ser úteis no reino de Deus, ao invés de ser um servo inútil. Quem é um inútil? O inútil no reino de Deus é exatamente aquele que não vai fazer nada pelo reino de Deus. Agora você que é um crente no Senhor Jesus, enquanto você vigia, você já está aqui pensando, como que eu posso servir melhor ao meu Deus? Como eu posso fazer com que as coisas que Ele me deu possam ser elastecidas ainda mais? Como as minhas capacidades que são limitadas, eu só tenho isso aqui, eu posso usar o pouco que eu sei que já foi me dado, porque nada nós temos de nós mesmos, tudo que temos vem das mãos do Pai das luzes, dos altos céus. Como é que eu posso, tudo que eu recebi, usar? E essas pessoas que vão ficar quebrando a cabeça de como fazer isso, que vão ficar temerosas de desagradar a Deus, temerosas aqui não com aquele medo do inferno, mas medo de desagradar ao seu Redentor, ao seu amoroso Salvador, que se entregou na cruz para nos salvar. Nós devemos viver preparados e prontos para servi-lo. Essa prontidão para o serviço é que aqui eu quero destacar. Não seja contado como um servo lixo, como um servo inútil, que o Senhor vai olhar para nós assim, dizer a você, o que você fez? E aí a pessoa iludida, ela, não, eu fui na igreja. O que você fez com todos os talentos que eu lhe dei, com tanta inteligência que eu lhe dei? Quantas pessoas estão desperdiçando seus dons, seus talentos? Tem tanta capacidade, mas para fazer o quê? Para fazer bobagem, para ganhar dinheiro simplesmente, para si, para promover o quê? Eu queria lhe desafiar nesse momento a refletir sobre o que você está fazendo da sua vida e dos dons, das capacidades que Deus lhe deu. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas que não receberam nem a metade do que você recebeu, pessoas que têm uma capacidade mais limitada, mas essas pessoas estão totalmente engajadas, servindo. Você sabe tanto mais, às vezes, que muita gente, tanto que critica muitas coisas, mas não faz nada. De que adianta ser bom de conversa? Tem um monte de gente que é boa de conversa. Senhor, sabendo que tu és severo, que não sei o quê, cheio de conversa. Tem gente que é como o pessoal usa no ditado popular, né? Engenheiro de obra pronta. Depois que está tudo pronto, vem dizer como é que tinha que fazer. Por que não foi lá para fazer antes? O que mais me admira é pessoas que, às vezes, com seus poucos e limitados recursos, elas estão envolvidas em tantas outras coisas. O que você faz hoje, no ano que vem, você tem que fazer pelo menos 2 coisas a mais. No outro ano, mais outras 3, 4. E a cada dia, Deus vai nos dando a capacidade. Deus está nos treinando para sermos seus filhos, seus súditos aqui, que vão expandir o seu reino. Então, coisas que hoje você está fazendo, não é só fazer isso para o resto da vida, não. Minha filha está aqui, né, filmando enquanto eu estou fazendo esse estudo. Não fica achando que vai ficar fazendo filmagem o resto da vida, não. Isso aqui é só por enquanto. Daqui a pouco vai ter outras coisas para fazer. Eu estou aqui dando esse curso que ainda está embrionário, ainda é pequeno. Daqui a pouco vai ter um curso melhor, quem sabe no futuro até um seminário presbiteriano aqui no Rio Grande do Sul. As coisas vão assim, elas começam devagarzinho e vão avançando, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo.
Seja útil no reino de Deus. Eu conheço tanta gente talentosa, gente de uma mente brilhante, que Deus deu inteligência, sabedoria, que Deus deu a capacidade de armazenar conhecimento, são os cabeção. Mas aí tu vai ver assim, qual é o serviço dessas pessoas? O que você está fazendo com tudo que sabe? Às vezes sabe tanto e não faz nada. Mas aquele outro sabe só isso, mas olha o tanto que ele faz, com um pouquinho que conhece, com um pouquinho que recebeu. Meus irmãos, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus pode, de pequenas coisas que nós fazemos hoje, fazer com que elas cresçam, avancem mais e mais. Às vezes eu vejo histórias das nossas igrejas e eu fico maravilhado. Eu estava vendo que, por exemplo, a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que hoje está em vários países, ela começou numa igreja local em Brasília, na Igreja Nacional. Tem lá uma sala de reuniões enorme. Até hoje a igreja é muito envolvida com missões, mas ali uma igreja local que acabou avançando, se preocupando, se tornou um padrão para a IPB. Olha que coisa maravilhosa. Mas começou ali, ó. Foi desenvolvendo um talento, 2, 4, 8, e vai aumentando cada vez mais. O que você está fazendo? Às vezes tem 20 anos da igreja, continua fazendo a mesma coisa. Eu não estou desprezando o que você faz, só quero dizer que você tem capacidade para fazer mais. Seja útil no reino. Pastor, eu queria ser mais útil no reino, o que eu faço? Que tal você começar a se prontificar? Procure seu pastor, procure os líderes da igreja, procure as pessoas e comece a dizer, olha, conta comigo, eu estou aqui à disposição para servir. E não escolha o serviço não, né? Tem uns que falam, ó, conta comigo aqui para qualquer serviço leve, né? Não, se prontifica por que precisar. Aqui, graças a Deus, na igreja em Canoas, a gente tem vários aspirantes ao ministério sagrado. Alguns já estão até se formando, estão fazendo cursos no seminário, porque querem ser pastores, querem servir mais ainda, dedicação exclusiva ao ministério da palavra. Eu, graças a Deus por isso. Mas alguns desses hoje são diáconos da igreja. Quer ser? Então vamos começar a servir. Vamos começar a atuar em outras frentes. Ou vai querer ficar só sentado ali, dando o estudo de escatologia, né? Até parece que eu fico aqui sentado só fazendo isso. Mas tem pessoas que acham que é assim, você não, vai servir. Serve no que tiver de necessidade. Apareceu uma necessidade, atenda. Pode ser útil em alguma frente, procure ajudar. Eu me lembro que quando eu me converti, isso lá nos idos de 95, 96, eu já fui recebido na igreja, fui batizado, e já queria servir e ajudar. No ano seguinte já disse que queria servir como pastor, e me botaram para tomar conta de uma congregação, que estava iniciando, eram reuniões nos lares, hoje é uma igreja, lá a igreja presbiteriana Betel, em Campo Formoso, mas começou ali na casa da irmã Meire, e outros irmãos que se reuniam no grupo familiar. O grupo começou a ficar grande e o conselho disse, já que esse rapaz tem vocação aí, está dizendo que tem, vamos botar ele, vamos testar ele. Coisa boa que o conselho faz, dá oportunidade para as pessoas servirem. Me botou lá para ir. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém que tocava um instrumento. E eu quem vou fazer os estudos. Mas aí na hora eu falei, meu pai do céu, ninguém sabe tocar, ninguém tem o instrumento. Eu perguntei logo para um dos músicos da igreja, me ensina aí a tocar uma música fácil. Aí me ensinaram lá 4 notinhas, né? Até hoje eu lembro, sol, si menor, dó e ré. E aí me ensinou essas 4 notas, ó, fica fazendo isso aí, rodando, que dá para encaixar em umas 3 músicas, 3, 4 músicas. Eu aprendi 4 músicas fazendo essa mesma sequência. Sol, si menor, dó e ré. E aí eles ficaram me ensinando ali, eu fiquei tchen, 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 os dedos duros. Tchen, tchen, tchen. Tem que treinar. E aí lá ficava aí. Eu ficava um dia, 2, 3, um dia, 2, 3, papapá, direto ali fazendo aquela sequência. Aí chegou o dia, vamos lá, agora os dedos já estão mais soltos, comecei a cantar. Ia para o culto, aí cantava 4 músicas. Nesse culto eram essas 4 músicas. No outro culto mudava a ordem. No outro culto misturava assim, aí ia ficava. Hoje eu já consigo tocar umas 10, 12 músicas só com essas notas. Mas assim, eu fiz aquilo, eu nunca tinha pegado um instrumento na vida. Mas eu vi uma necessidade, não tem ninguém que toca aqui, não tem ninguém que está interessado. Não, eu vou ser o responsável por isso aqui, então vou aprender a fazer isso aqui para servir ao Senhor. E assim, olha, como é bom quando
consegue ver isso. Hoje eu já, ao invés de aprender algumas coisas, já fico assim, você sabe fazer, então não quero aprender, agora você quem assume. Vai lá, meu irmão, você sabe fazer isso? Ótimo, Deus já te deu essa capacidade, então vem servir. Tem um monte de trabalho pela frente. E aqui, muito especialmente, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e temos muito campo missionário. Temos um vasto campo aqui, são mais de 497 cidades, só no estado do Rio Grande do Sul. O Uruguai, que está aqui do lado, só existe igreja presbiteriana lá na capital. Um monte de cidade também, se ninguém. Na Argentina, trabalho presbiteriano também insípido. Quantos lugares nós temos só aqui na região sul, sem falar aqui de Santa Catarina também, o próprio Paraná. E aí a gente vai expandindo aí para vários lugares do Brasil, cidades ribeirinhas no norte do estado, no meio do estado também. Ou seja, o Brasil todo tem lugares, e você vê pelo mundo inteiro. Os venezuelanos estão descendo para cá, nessa missão acolhida. Tem um monte de gente para a gente acolher e evangelizar, acolher com o evangelho também. Olha quantas oportunidades. Você sabe falar espanhol? Eu não sei falar espanhol, você já vem aqui, vai ajudar ali. Quantas coisas você pode fazer, meu irmão? Olha o que tu tem na tua mão. Olha o que Deus te deu. Coloca isso a serviço do reino. Não seja um servo inútil, porque um servo inútil vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O servo inútil é aquele que vive, não está nem aí para Cristo, ele não está se preocupado com quem é Jesus. Mas você não. Você está aqui, aprendendo da palavra de Deus. Procure ser uma pessoa que honre ao Senhor Jesus, que ama ao Senhor Jesus e que vive preparado para o retorno do nosso Senhor. E você que vive preparado vai gastar toda a sua vida servindo a Deus. Assim como esses homens apontados na parábola. Saíram imediatamente para resolver todas as coisas. Você também, imediatamente servindo a Deus. Aqui, Senhor, só me deu isso, tome aqui isso de volta. Sem muita conversa, sem muita desculpa. Eu me recordo que quando eu vim para o Rio Grande do Sul, cheguei aqui há 12 anos atrás, eu ouvia algumas pessoas que vinham para me dizer assim, rapaz, o Rio Grande do Sul é difícil de evangelizar, por causa disso. Eu falei, mas não tem ninguém aqui para me dizer, vai evangelizar por aqui, por ali, por lá. Ou seja, eu vim dizer por como não vai fazer. Parece esse último servo aqui, que só tem a desculpa, que só sabe dizer o porquê não foi para frente. Que tal a gente gastar o nosso tempo pensando em como fazer as coisas avançarem, alavancarem, como ver a igreja sendo expandida, como plantar novas igrejas, como servir melhor as pessoas necessitadas, como atuar nesse cenário que a gente vive, como a igreja pode ser mais presente. Nosso mestre está voltando, nosso tempo é agora, vamos trabalhar, usemos, irmãos, usemos nossos dons e talentos para servir ao Senhor. Tudo que você já sabe, aí você olha, não sei nada, perto de outras pessoas você já é doutor. Só de estar aqui acompanhando esses estudos aqui, tem um monte de gente que nem tem essa informação que você tem. Você que está aí todo domingo ouvindo pregações da palavra de Deus, exposições, participa de escola dominical, você que participa da vida da igreja, você sabe mais do que um monte de gente. Agora, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai ficar aí, só comendo, engordando, comendo teologia, engordando teologia? Não, vai trabalhar, vai servir. Mostra isso em serviço. Bota alguma coisa em prática. Eu vou trabalhar com adolescentes, eu vou trabalhar com crianças. O meu negócio eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Vai fazer isso. Não, o meu negócio é mais em projetos sociais. Então, adianta nessa parte aí. Não, meu chamado, eu me sinto apto para ensinar. Então vai ensinar, mas o que mais a gente tem é necessidades. Pega os teus dons e apresenta diante de Deus. Senhor, estou aqui para te servir. Procura o pastor da igreja e diz, pastor, está aqui. Procura os presbíteros da igreja, procura a liderança da sua igreja e diz, estou aqui pronto para servir. Posso ajudar? Agora não queira os maiores cargos. Comece ali, Sabe como é que às vezes eu fazia na igreja? Eu chegava lá e falava, o que vocês estão precisando? Eu precisava de alguém para enrolar cabo? Depois do culto, eu ia lá enrolar cabo. Será que precisa de alguém para ajudar, nessa época de pandemia, fazer a higienização da igreja? Será que você sabe pegar um paninho com álcool gel e passar nos lugares? Sabe fazer isso? Então se prontifica para fazer isso, mas faz alguma coisa. Não fica só contemplando os outros. Ai, que coisa. Vieram aqui, acho que nem limparam direito.
Ah, para aquele irmãozinho tocou errado, botou a nota errada. Se fosse eu, não fazia isso. Para que você fica falando? Vai fazer! Vai assumir o lugar dessas outras pessoas, ao invés de ficar só dando ideia. Esquece de ter só conversa e começa a ter atitude. É assim que a gente se prepara para o retorno do nosso Mestre. Servindo com toda a nossa vida, com toda a nossa energia, com todos os nossos dons para a glória de Deus. Se prontifique, certamente você vai se sentir muito mais útil, vai sentir que há propósito na sua vida, porque você está fazendo algo que Cristo espera que você faça, você está engajado na obra de Deus, evangelizando, fazendo o reino expandir por sobre a face da terra, porque é essa época que a gente vive, enquanto a gente aguarda o retorno do Rei. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos finalizar esse nosso estudo, colocando diante de Deus as nossas petições. Pai bendito, tira de nós a inércia, tira de nós a indiferença, tira de nós, ó Deus, a desconfiança e nos dê mais sentimento de vigilância, sentimento de estarmos prontos e dispostos a te servir, não inclinados para as coisas desse mundo, para os pecados, mas inclinados para fazer a tua vontade, servir ao Senhor com alegria. Dá-nos tua bênção, Senhor. Nos ajude a nos prontificar, a colocar os nossos dons e talentos diante de ti e que o Senhor venha nos usar. Tem muita gente que está nos acompanhando, que sabe fazer tanta coisa, mas não está fazendo nada. Desperta, Senhor, faz essa pessoa se prontificar, não ficar esperando que alguém vá descobrir o que ela sabe fazer, mas que ela mesma se prontifique a servir ao Senhor, e assim a gente possa ver muitas outras coisas acontecendo, e a gente ouvindo o próprio Deus dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que nós possamos ver mais gente assim, servindo ao Senhor, do que pessoas inúteis, que estão só ocupando o seu espaço na terra e não estão deixando nem rastro para os outros alcançarem. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para que nós deixemos marcas benditas nessa geração, através de atos de serviço, de bondade, de misericórdia, de atos que proclamam a Tua palavra, enquanto aguardamos o glorioso dia em que o noivo voltará, em que Cristo virá a essa terra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos chegando então ao final de mais essa aula do nosso CETERGS, bem prática, porque o nosso Senhor Jesus Cristo quis que fosse assim. Ele gastou tempo falando sobre e exortando o seu povo a viver vigilante, saber como viver enquanto ele não regressa. E nós vamos ver outras coisas mais sobre isso oportunamente. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando. Se essa mensagem trouxe edificação para o seu coração, compartilhe com outras pessoas, para que eles também possam ser edificados, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, estaremos juntos para mais um estudo de escatologia bíblica da perspectiva reformada aqui no nosso CETERGS. Que Deus abençoe sua vida. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo